Fracionamento de refeições. Isso é muito da pessoa, ou existe uma regra para a pessoa saber fracionar as refeições dela? Ela calculou e ela descobriu que ela precisa de 2.000 calorias, por exemplo. Dessas 2.000 calorias, digamos que ela precisa... 30% dessas calorias é de cada macronutriente. Para a gente fazer uma conta básica, e 33%. A regra do 33%. Regra do 33% do nosso doutor Donato. E aí também, olha lá, ó. E aí, digamos que ela tem lá essa quantidade. Ela precisa dividir essas 2.000 calorias em quantas refeições? Eu brinco com isso e eu vou até dividir com vocês. Nós temos um atleta aqui, que é o Júlio Gorila. E o Júlio ele é um cara meio singular, porque ele tem hábitos diferentes, ele tem um estilo de vida diferente. Ele é um estudante da medicina chinesa, ele é um cara extremamente naturalista, então ele é um cara que não come adoçante, não come alimento industrializado, não come fast food. Há anos ele não sabe o que é comer uma pizza, um hambúrguer, um chocolate, algo industrializado. Os suplementos que ele usa, por exemplo, da Max, são todos os suplementos de uma linha totalmente natural que nós temos, porque ele não gosta de adoçante nada. Ele é um cara que come vegetal cru, vegetais todos cru, ele é muito barato. O Maurício foi na feira, ele comprou uma alface americana, ele corta a alface americana como se fosse pão, assim nas rodas, e come como se fosse uma fatia de pão. Ele come cenoura crua, ele come pepino cru. Ele come o pepino cru, né? É o estilo de vida dele. Ele passa uma água na cenoura ali, corta a pontinha, a parte de trás e começa. E o pepino também é a mesma coisa, e ele seleciona. Hoje ele comeu um grupo de vegetais, amanhã ele vai comer um grupo diferente. Ele come muitas frutas diferentes. Só que olha que louco. Ele tem uma dieta de... Ele tá em off-season agora, ele tem uma dieta de aproximadamente 7.000 calorias. Nossa. 7.000 calorias. Ele faz jejum intermitente com 7.000 calorias. Porque dentro da cultura dele, ele entende que ele tem que deixar o corpo dele num estado de purificação. Então ele toma bastante água, ele toma uns chás durante o período de jejum dele, ele faz uns chás diferentes. Aí ele faz meditação, ele faz treinamento de pose. É muito legal, a cultura do gorila é uma cultura singular. E que eu respeito muito porque é um estilo de vida dele, ele leva isso muito a sério. Só que quando ele vai fazer, cara, em off-season, ele faz 3 refeições. 3. Cada refeição dele tem, em média, de 1,2 kg de arroz, 500 gramas de frango ou peixe, ele não costuma comer carne, e 80 ml de azeite. Mais levedo de cerveja. Aí ele coloca levedo de cerveja pra caramba, ele coloca outras coisas que agregam calorias. Por exemplo, ele vai comer banana, ele come 12 bananas, 4 maçãs, não sei quantas uvas, ele faz tudo isso. E ele bate as 7.000 calorias que ele precisa bater, em 3 refeições. O que nós fizemos? Colocamos ele e o Vitor Boff para comer. O Vitor Boff é um atleta de 130 quilos. O Boff não conseguiu comer 30% do que ele come numa única refeição. Na literatura, quando a gente pega distribuição de refeições, vai depender muito de, assim, literatura, não o gorila, porque é um singular. A questão de você ganhar peso, ganhar massa magra, Stuart Philip, pega o Alan Aragon, a cada 3, 4 horas você tem que fazer um pacing proteico. Tipo, refeições proteicas para você manter a tal da aminoacidemia constante pro músculo. Isso é para mim. Eu, por exemplo, meu corpo é assim... Eu tenho que comer de 3 até 4 horas. Se eu passar de 4 horas, eu começo a me sentir murchando assim. E aí eu já perco toda a energia. Se eu demorar 5 horas para comer e for treinar, tô perdido. Eu posso comer, demorei 5 horas para comer, agora eu comi. Eu comi, vou treinar sem pump, murcho, porque talvez eu tenha acostumado meu corpo assim. Sim. Para a obesidade já não é a mesma coisa. Você pode espaçar mais as refeições, mantendo o valor calórico que você acha que é o correto ali de restrição, mas tem essa particularidade. Eu tenho um artigo do Alan, né, e do Brad que eles falam que mais ou menos eles falam é aceitável, digamos que provavelmente você não vai ter uma diferença ali entre 3, 4 refeições e 6 refeições com proteína por dia, se você espaçar elas, né? Mas não é interessante concentrar em 1, 2 refeições toda a proteína, por exemplo, que você pode
está perdendo o benefício de otimizar a hipertrofia com isso. Você, obviamente, pode ter resultados muito bons. Isso a gente sabe que depende muito do potencial genético do indivíduo, da disciplina, porque acho que quando a gente fala do gorila aí, o que chama a atenção é essa disciplina dele, que obviamente supera mesmo o cara ali que vai passar proteína não é dedicado, né? Isso faz certamente. Então, esse espaçamento da proteína é interessante pensando em hipertrofia, né? E manutenção da massa muscular. Então, acho que, né, Donato, se fosse falar uma medida conservadora assim, pelo menos 3 refeições com proteína no dia. Ele faz 3. 3, 4. Ele faz umas 2, né, Maurício? Depois das 2 horas. Ele faz uma aí por volta das 2, 2:30. Depois ele vai fazer outra por volta das 6, 7 horas da noite. Depois ele vai fazer outra por volta mais ou menos da meia-noite. E aí da meia-noite até as 2, sem comer nada. É a dieta do guerreiro, né? Ele tem um espaçamento bom, né? Tipo, tem uns estudos com jejum intermitente. Ele vai de 4 em 4 horas aí. Ele faz... 16. Dá quantas horas de jejum que ele faz? 16? Não. Da meia-noite a 14. 14 horas. Meia-noite a 14. Ele comendo 14. Ele faz um modelo de jejum que a gente chama de Time Restricted Eating. É um modelo que você... É alimentação com restrição de tempo. Então, nesse modelo tem alguns estudos que comparam em relação à composição corporal se tem diferença fazer isso com a pessoa que come sem fazer o jejum. E no geral não dá diferença, né? No geral não dá diferença. Claro que são alguns pequenos estudos ali e tal, não é estudo com bodybuilder, enfim. E outra coisa, né? A gente está falando de um atleta hormonizado, outras coisas, né? Mas eu acho que a distribuição que ele faz ali até é bem tranquila. Acho que o maior problema, assim, eu diria que ele estaria mais em prejuízo se ele estivesse concentrando em uma refeição. Não. A primeira refeição dele é às 2, a última vai ser à meia-noite. Então, há um espaçamento. Quando você trabalha com jejum, às vezes? Eu tenho... é uma estratégia que vai depender muito do paciente, né? Tem cara que não come de manhã. E aí você faz 3 refeições mais ou menos? Depende. Tem médico que trabalha comigo lá que ele tem que fazer 3 a 4 refeições porque a gente vê o horário que ele está acordado e o horário que ele está em jejum. Então, por exemplo, tem 8 horas alimentado e 16 em jejum, tem a 10 para 14 e tem essa do guerreiro, né? Que é 20 horas sem comer e 4 comendo. Só que daí o cara tem que bater um valor calórico em 4 horas. Mas o dele ali é 14 horas de jejum, 14 horas de jejum. Então ele come 10. Na meia-noite às 2. Ele tem 10 horas comendo. Não, até que a dele é tranquila, né? O espaçamento dele, eu acho que ele não tá tendo prejuízo. Eu não forço o jejum pra pessoa, mas tem gente que vive no jejum, mas não sabe. Tipo, o cara não come de manhã, aí a primeira refeição é 2 da tarde. Então, se o cara já me dá um sinal que ele não gosta de comer de manhã, ele fica, sei lá, náusea, não tá afim, então a primeira dele vai ser no almoço. Só que daí eu tenho que parcelar isso para bater pelo menos o controle. Mas aqui o pessoal no chat está perguntando, mas em relação, por exemplo, uma pessoa que tem as 6 refeições e perde uma, o que ela faz com essa uma que ela perdeu? Ah, sim. Ela pode. Ou ela pega metade e joga na outra e metade depois, ou ela soma. É que somar 2, não existe um limite de absorção proteica como o pessoal acha. Mas daí, que nem o Dudu falou, você tem uma rentabilidade melhor de aminoácidos se vocês parcela ela. Se parcela ela. Eu me sinto muito melhor fracionado. É que eu acho que assim, se ela faz 5 e mudar e perder uma, jogar para outra, não vai ter tanto problema. Isso acontece muito direto. Tudo depende também de como está distribuída a proteína. Por exemplo, eu vejo que com os pacientes, claro, eu sempre pergunto, você prefere fazer menos refeições ou mais? Dentro de um certo limite que eu falo para ele que é interessante. Então se o cara fala assim, eu prefiro fazer 3, 4, eu falo, não, é isso aí até que é aceitável, né? Mas então, muitas vezes eu passo uma dieta com 5 refeições e a última é a ceia. Então na janta tem mais proteína, na ceia tem pouca proteína geralmente. E aí eu coloco lá, olha, você pode fazer a ceia junto com a janta, se você, caso, né, o tempo fique curto ali, pode fazer junto. Porque não muda, aí no caso não muda nada. Isso acontece comigo direto. Mas pode, direto de eu perder a refeição, porque é por causa do trabalho, então não tem jeito. Às vezes você está numa gravação, às vezes você está numa reunião na empresa, tal, tudo. O que eu faço que funciona muito bem para mim é o seguinte, furou uma refeição, eu faço 1h30 e 1h30. Sim. Faço 1h30 e 1h30. Sim, uma boa distribuição. Aí eu sinto bem, porque se eu fizer as 2 de uma vez também, aí também eu vou pro espaço, eu fico letárgico. Não, se é uma...